Meu nome é Catarina. Tenho 28 anos e ocupo o cargo de diretora comercial regional em uma corporação farmacêutica multinacional. Minha renda mensal nunca caiu da casa dos 7 dígitos. Antes do meu casamento com o João, meus pais me deram de presente um terreno de 3.000 metros quadrados em um condomínio exclusivíssimo na Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo, e uma mansão de alto padrão em Alphaville. Ele era o meu oposto exato. João vinha de uma família humilde. Seu pai morreu cedo e sua mãe, Dona Teresa, criou sozinha os 2 filhos, João e sua irmã, Camila. Quando decidi me casar com ele, meus pais foram categoricamente contra. Minha mãe, chorando, dizia que eu estava me casando com alguém fora do nosso círculo, com uma sogra dominadora e despótica e uma cunhada preguiçosa, acostumada a viver às custas dos outros. Ela previu que no futuro eu teria que comprar minha própria paz com dinheiro. Mas na época eu estava cega pelo amor dócil e terno que João pintava para mim. Eu nem suspeitava que sua docilidade era, na verdade, covardia, a máscara perfeita para uma família de parasitas que só esperava o momento certo para sugar todo o meu sangue. Em 3 anos de casamento, usei meu dinheiro para elevar o padrão de vida de toda a família dele. Comprei um carro para João, arrumei um emprego para Camila. Eu repassava dezenas de milhares de reais todos os meses para que Dona Teresa pudesse frequentar clínicas de estética, spas de luxo e viajar para o Nordeste e para a Europa com as amigas. Mas a ganância humana é um poço sem fundo. Tudo começou a sair do controle em uma noite quente de novembro. Naquele dia, João estava viajando a trabalho para o interior de Minas Gerais. Durante o jantar na espaçosa cozinha da mansão que eu havia comprado, estávamos apenas eu, Dona Teresa e Camila. Na mesa, um jantar luxuoso com salmão assado e salada de lagosta com palmito pupunha, pratos com os quais, antes da minha chegada, elas nem poderiam sonhar. Peguei um pedaço de peixe em silêncio, com a intenção de comer rápido e voltar para o escritório em casa para terminar um relatório. Quando, de repente, Dona Teresa largou o garfo e a faca com força sobre a mesa. O som do metal batendo na porcelana ecoou seco, rasgando o silêncio. Cacá, preciso falar com você. É uma questão familiar muito importante. Sim, sogra, claro, pode falar. A Camila faz 23 anos este ano. Ela tem um noivo. Até o final do ano, a família dele virá pedir a mão dela. Eles são do agronegócio. Gente muito rica, com patrimônio enorme. Nossa Camila não pode fazer feio, senão eles vão desprezar, tá, achando que é uma morta de fome tentando dar o golpe do baú. Eu já pensei em tudo. Você é a cunhada dela, quase uma segunda mãe. Aquele seu terreno na Fazenda Boa Vista está vazio há anos, só crescendo mato, um desperdício. Quero que você passe essas terras para o nome dela como dote de casamento. Assim, ela poderá entrar de cabeça erguida na nova família. O terreno na Fazenda Boa Vista, como dote, a frase zumbiu nos meus ouvidos. Aquele terreno valia mais de 15 milhões de reais. Era o fruto de anos de suor e trabalho dos meus pais, que economizaram para dar à filha um porto seguro para o futuro. E ela pronunciou a palavra passe de forma tão leve e natural, como se estivesse me pedindo um maço de coentro na feira. Minha garganta secou. Pausei lentamente os talheres sobre o tampo de vidro da mesa. Meu olhar, antes surpreso, tornou-se de gelo. Olhei diretamente para a mulher sentada à minha frente, a mesma que eu havia sustentado todos esses anos. O que a senhora disse, Teresa? A senhora quer que eu passe o terreno da Fazenda Boa Vista para Camila? Ai, para que essa tensão toda? É só um pedaço de terra cheio de mato. E você fazendo essa tragédia. Você nada no dinheiro. Ganha milhões por ano. O que é esse terreno para você? Eu sou a única irmã do João. Você casou com ele, ganhou um marido maravilhoso. Me dar esse terreno é só uma compensação justa para nossa família. Não é nada demais. Se eu casar bem depois, quando você e meu irmão precisarem de capital para os negócios, eu peço ajuda para a família dele. Uma mão lava a outra, como dizem. Virei-me para Camila, uma cunhada de 23 anos que se formou há 2 anos, mas nunca parou em emprego nenhum por mais de um mês devido ao seu caráter preguiçoso e mimado. A roupa de grife que ela vestia, o iPhone de última geração em suas mãos, até o dinheiro para o café com um tal noivo com quem ela tanto se exibia.
Tudo saía do meu bolso. E ali estava ela, cobiçando o meu patrimônio como se fosse um direito dela. A raiva começou a queimar no meu peito, mas anos no mundo corporativo me ensinaram a controlar as emoções. Não gritei, não bati na mesa, dei apenas um sorriso fraco e meu olhar frio deslizou sobre as duas. Teresa, Camila, acho que vocês estão confundindo muito as coisas. O terreno na Boa Vista é um bem particular meu, doado pelos meus pais antes do meu casamento com o João. Pelo regime de bens, ele não tem relação nenhuma com o nosso patrimônio conjunto. E do ponto de vista humano, acho que depois de 3 anos sustentando a família inteira de vocês, eu já cumpri mais do que meu dever como nora e cunhada. Não tenho obrigação nenhuma e jamais entregarei o patrimônio dos meus pais como dote para a irmã do meu marido. Por favor, nunca mais toquem nesse assunto. O quê? O que você disse? Ao ouvir minha recusa direta, o rosto de Dona Teresa, que até então tentava parecer amigável, distorceu-se instantaneamente. A grossa camada de maquiagem cara parecia não conseguir esconder as rugas que se formaram pela fúria. Ela bateu com força na mesa, levantou-se de um salto e apontou o dedo na minha cara usando um anel de diamantes que eu havia lhe dado. Ah, sua ingrata! Já que você entrou para a família, tudo o que é seu deve pertencer a nós. Acha que não sei que você esconde seus bens pessoais? Pois fique sabendo, nesta casa não tem espaço para noras mesquinhas e calculistas que contam cada centavo. É o Joãozinho que é mole e te aguenta, mas eu não vou aturar. Se você não passar a terra para Camila, não vai ter um dia de paz debaixo deste teto. Isso mesmo, emendou Camila. Não vem dar uma de rainha só porque tem um dinheirinho e querer ensinar a gente a viver. Não quer dar, não dê. Quando o João voltar, vou contar tudo para ele. Vamos ver quem ele escolhe. A mãe e a irmã ou uma esposa egoísta como você. A cozinha, em um instante, virou um campo de batalha. O tinir da louça, os gritos de Teresa e a voz estridente de Camila criaram uma atmosfera sufocante. Eu me levantei. Minha postura era elegante, mas minha aura esmagou completamente a ilusória sensação de poder delas. Corri os olhos pelos pratos finos na mesa e depois fixei nas 2 mulheres embriagadas por sua própria arrogância. A senhora tem razão, Teresa. Não precisamos contar os centavos nesta casa. Por isso, a partir de amanhã, o cartão de crédito adicional que eu dei para a senhora ir ao spa será bloqueado. O carro que a Camila dirige está no nome da minha empresa. E amanhã de manhã meu assistente virá buscá-lo. E esta mansão está no meu nome. Se vocês acham que o clima aqui está desconfortável, fiquem à vontade para fazer as malas e sair. Vou ligar para o João agora mesmo e vamos ver como ele resolve esse problema. Dito isso, dei as costas e caminhei pelo corredor com passos firmes e confiantes, deixando para trás os berros histéricos de Dona Teresa e os passos furiosos de Camila. Você se atreve a me ameaçar. Ah, sua desgraçada, acha que pode fazer o que quiser só porque tem dinheiro? Me aguarde. Isso não vai ficar assim. Eu vou te mostrar. Vamos ver até quando você vai rir. A porta da suíte master se fechou, cortando todos os sons asquerosos lá de fora. Girei a chave na fechadura e desabei em uma poltrona de couro no canto do quarto. Meu coração batia compassado, mas pesado. A raiva recuou, dando lugar ao silêncio gélido, no qual a mente de uma executiva assumiu o controle. Eu não era uma adolescente sonhadora para sentar e chorar por causa da crueldade da família do marido. Após anos de batalhas no mundo dos negócios, negociando com as pessoas mais astutas e traiçoeiras, eu sabia de uma coisa. Quando a ganância é exposta dessa forma, essas pessoas nunca param nas ameaças vazias. Teresa não era do tipo que só sabia gritar. O ódio frio nos olhos dela prenunciava uma verdadeira tempestade. Mas eu precisava saber que forma essa tempestade tomaria. Fui até a escrivaninha e abri meu notebook. 4 meses atrás, quando pequenas joias e dinheiro em espécie começaram a sumir da sala de estar, instalei secretamente um sistema de microcâmeras camufladas nos detectores de fumaça. Não contei a João e muito menos a Teresa ou Camila. Inicialmente, planejava usá-las para confrontar os furtos de Camila. Eu nem imaginava que seria esse sistema oculto que salvaria minha vida e me faria ver a profundidade da podridão daqueles que eu chamava de família.
A tela do notebook acendeu, acessei o armazenamento em nuvem e abri a transmissão ao vivo da sala de estar. Teresa andava furiosa de um lado para o outro, batendo na mesa de centro. Camila estava encolhida no sofá, com uma expressão emburrada. Você viu, Camila? Você viu a arrogância dela? Ela acha que por quê? Ganha dinheiro, pode pisar na gente. O terreno dela, o dinheiro dela, já que ela entrou na nossa casa, ela tem que morrer como uma de nós. E não vai levar um centavo daqui. Mãe, olha como ela ameaça. Quer tirar seu cartão, meu carro. E você vai deixar ela tratar a gente assim? O João viaja e deixa essa mulher mandar em tudo. Se eu não tiver as terras pro dote, a família do meu noivo vai rir da minha cara. Mãe, faz alguma coisa. Eu não vou engolir essa humilhação. Fica calma. Eu aturei essa mulher por 3 anos. Chega. Ela acha que eu ligo pras migalhas que ela joga pra gente todo mês? Eu quero o patrimônio dela. Essa mansão, aquele terreno de 15 milhões em São Paulo. Tudo isso, mais cedo ou mais tarde, tem que passar pro João e pra nós. Ela não vai dar por bem. Então eu tenho um jeito de fazer lá cuspir até o último centavo. Você acha que eu não me preparei? Na tela, vi Dona Teresa tirar o celular do bolso do roupão. Ela olhou furtivamente na direção do corredor da minha suíte e puxou Camila para o canto da sala, que ainda estava no campo de visão da câmera. Ela discou um número e ligou viva voz com cuidado. Uma voz masculina, rouca e pesada, ecoou na sala. Fala, Dona Teresa. Como é que tá aquele serviço que a senhora encomendou? Presta atenção, cicatriz. Minha paciência esgotou. A desgraçada da minha nora tá ameaçando cortar nosso oxigênio. Quer tomar todos os bens. Arruma 2 caras dos seus que sejam calados, rápidos e não deixem rastro. Não é pra bater nela. Se espancar, dar polícia, corpo de delito, essa frescura toda. Eu quero um golpe fulminante pra ela. Nunca mais conseguir erguer a cabeça e virar um cachorrinho obediente na nossa mão. Prepara um galão de ácido concentrado. Ao ouvir a palavra ácido, eu congelei. O sangue nas minhas veias pareceu parar. Cerrei os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas até sangrar. Ela queria jogar ácido em mim. Queria destruir meu rosto, meu futuro, minha carreira, minha vida inteira. Pode deixar, Dona Teresa. Meu serviço é garantido. Dinheiro na mão, serviço no chão. Eu preparo o ácido na concentração certa. Te garanto, se bater no rosto, nem nos Estados Unidos, com 10 cirurgias plásticas, dá jeito. O problema é, como meus meninos vão entrar na casa? Disso você não se preocupa. Na sexta-feira à noite, a Camila vai viajar com as amigas para um acampamento na Mantiqueira. O João eu dei um jeito de mandar para o interior de Minas para resolver uma confusão com a família. Ele só volta no fim de semana. Na casa, só vamos ficar eu e a Catarina. Umas 2 da manhã, eu vou destrancar a porta de serviço que dá para os fundos da cozinha. Manda seus caras entrarem e irem direto para o quarto dela. É a suíte principal, no fim do corredor do 2º andar. Vou deixar a porta do quarto destrancada com a chave reserva. Ela tem o sono pesado. Seus caras entram e jogam o ácido direto na cara dela. O importante é ser rápido e limpo, depois saem pelos fundos. Entendido. Eu vou forjar que foi um assalto, uma invasão. Pensa comigo, uma mulher bonita, diretora de empresa, acostumada a mandar em todo mundo, de repente fica com o rosto deformado, feia feito o diabo. Ela vai quebrar, não vai ter coragem de sair na rua. Vai ser demitida do trabalho. Aí a única coisa que vai sobrar pra ela é se agarrar no João, na nossa família, pra conseguir sobreviver. Eu ainda solto um boato de que ela tava traindo o marido e foi vingança de amante. O João, com aquele coração mole, não vai aguentar ficar com pena de uma mulher desfigurada e envergonhada. É nessa hora que eu, dando uma de sogra bondosa, empurro os papéis de transferência de bens para ela assinar ainda em estado de choque. O terreno, a casa, o dinheiro, passa tudo pro nome do João. Assim que eu pegar as escrituras, te transfiro os 200 mil que faltam. Deixei meu rosto cair sobre a mesa fria de vidro, sem acreditar no que ouvia. Ela não queria apenas dinheiro, ela queria aniquilar minha existência, me transformar em um monstro deformado e ainda me marcar como adúltera, tudo para saquear meu patrimônio legalmente. A crueldade monstruosa da mulher que eu chamava de sogra, que eu levava no médico e comprava vitaminas, me causou ânsia de vômito. Já paguei metade do sinal para esses bandidos.
Assim que o serviço for feito, pago o resto e eles somem. A polícia vai investigar como assalto que deu errado. Ninguém vai suspeitar de mim. Camila, se você quiser aquele dote de milhões, bico calado e finja que não sabe de nada. Mãe, que horror. E se ela gritar muito, quanto mais ela gritar, mais desculpa eu vou ter para sair do meu quarto correndo e dar uma de sogra desesperada tentando ajudar. Tá decidido. Na sexta noite, eu coloco um calmante forte no copo de leite dela. Ela vai capotar e não vai ter tempo nem de dar um pio. A gravação terminou quando Teresa desligou o telefone e levou Camila para o quarto. Fiquei imóvel diante do computador, respirando com dificuldade. Um asco indescritível crescia no meu peito. Eles não eram uma família, eram um bando de assassinos sem escrúpulos, escondidos sob a máscara de parentes. A ganância transformou minha sogra no próprio diabo, e minha cunhada se tornou cúmplice instantaneamente por causa de um dote. Por uma fração de segundo, peguei o celular para ligar para a polícia 190. Aquele vídeo era prova irrefutável de conspiração para lesão corporal gravíssima. Mas meus dedos pararam na tela. A lógica fria da executiva falou mais alto. Se eu chamasse a polícia agora, Dona Teresa contrataria um bom advogado e negaria tudo. Diria que foi um desabafo no calor do momento, sem ações reais. O tal cicatriz sumiria no mapa e a polícia não faria muita coisa só com base numa conversa. Ela se faria de vítima, choraria, dizendo que eu estava caluniando-a. E até mesmo João, meu marido covarde, certamente ficaria do lado da mãe. Eu não conseguiria nada além de um divórcio arrastado e o ódio deles. Não, eu não podia deixar luz escapar tão fácil. Arrumei o cabelo e os cantos dos meus lábios se curvaram num sorriso gélido. Baixei o vídeo, fiz 3 cópias de segurança e as enviei para meus e-mails mais criptografados. Sexta-feira à noite, faltavam apenas 3 dias. Neste jogo de xadrez, Dona Teresa havia feito sua jogada mortal. Pois bem, eu faria com que ela sentisse na própria pele o que acontece quando o buraco que você cava se torna a sua própria sepultura. O mal atrai o mal, a lei do retorno não poupa ninguém. E desta vez, eu mesma seria a executora dessa lei. Na manhã seguinte, saí do meu quarto com um humor completamente diferente. Nenhum traço da raiva de ontem ou de ressentimento de uma nora oprimida. Eu me maquiei impecavelmente, vesti um tailleur de seda da Dior, apliquei algumas gotas de um perfume francês caríssimo e segurava uma bolsa Hermès Birkin, que havia comprado no mês anterior. Camila e Teresa estavam tomando café na mesa da cozinha. Ao me verem, congelaram. Nos olhos delas, lia-se apreensão e medo, misturados com uma inveja mal disfarçada. Tem algum evento importante na empresa hoje para você se arrumar tanto logo cedo? Perguntou Teresa. Sorri levemente. Puxei uma cadeira de veludo e sentei-me de frente para elas, servindo-me calmamente de um copo de leite de amêndoas. Sim, sogra. Hoje assino um grande contrato com investidores estrangeiros. Com a minha comissão desse negócio, acho que dá para comprar mais uma mansão. Que pena que ontem eu perdi a cabeça e chatei vocês duas. Peço desculpas. Mais uma mansão. Camila resmungou. Você tem tanto dinheiro e ficou brigando por causa de um terreno cheio de mato. De que adianta pedir desculpa? Eu ri, um riso falso e condescendente. Eu não briguei pelo terreno. Eu só fiquei estressada com o jeito que conversamos ontem. Pensei muito durante a noite. A Camila é a única irmã do João. Não posso deixar ela se casar ficando por baixo da família do noivo. O problema com o terreno na Fazenda Boa Vista é que a documentação é complexa, tem questões ambientais, não dá para transferir da noite para o dia. Mas eu tenho outra forma de te compensar. Outra forma? Como assim? Ao ouvir a palavra compensar, os olhos de Dona Teresa brilharam. Toda a apreensão evaporou, substituída por sua ganância inerente. Apoiei o copo na mesa com delicadeza e ajeitei meu blazer. Como a Camila se casa no fim do ano, vou te dar uma Mercedes-Benz 0 km de presente de casamento. E para a senhora Teresa, no final do mês, vou pagar um pacote de viagem de 15 dias pela Europa para a senhora e suas amigas irem relaxar. Tudo por minha conta. Ontem eu estava de mau humor. Não guardem mágoa de mim.
É sério, filha. Ah, eu também não guardo mágoa nenhuma. Ontem eu falei no calor do momento. Nós somos família. Tudo a gente resolve conversando. Fico tão feliz que você tenha pensado assim. Uma Mercedes, Kaká. É sério? Você não tá brincando comigo, né? Os olhos de Camila saltavam. Por que que eu brincaria? Sou uma diretora. Minha palavra vale ouro. Aliás, Camila, hoje no fim do dia vou dar uma geral no meu quarto. Comprei dezenas de vestidos de grife novos em Paris e alguns conjuntos de joias e não tem mais espaço no closet. Na sexta-feira à noite o João não vai estar aqui. Aproveitando, vou chamar um especialista para reorganizar a cama e os móveis pelo Feng Shui. Acho que vou ter que dormir na sala de visitas na sexta. Camila, você não quer dormir no meu quarto na sexta-feira? Se gostar de alguma bolsa ou vestido, eu deixo você provar e tirar umas fotos para suas redes sociais. O meu colchão é importado, ortopédico, muito melhor que o da sua cama. O que acha? Vi os olhos de Camila cintilarem de vaidade extrema. A minha suíte master sempre fora uma zona proibida para ela. Era onde ficavam meus bens mais caros e onde ela nunca podia entrar sem permissão. Jogar com a vaidade e a sede de exibição dela foi o movimento perfeito. É sério, Kaká? Eu posso dormir no seu quarto e ainda tirar foto com as suas roupas de grife? Claro que sim. Vou até deixar um difusor com óleo essencial de capim-limão ligado. É super relaxante. Pode dormir lá. Tire as fotos que quiser. Na sexta, eu vou virar à noite trabalhando em planilhas na sala. Então ninguém vai te incomodar. Ai, que perfeito. Mãe, você ouviu? Viu como a Cacá é maravilhosa? Eu nem vou mais viajar na sexta-feira com o pessoal pro acampamento. Já vou cancelar tudo. Vou dormir no quarto da Cacá, fazer um ensaio fotográfico e postar no Instagram. As invejosas vão surtar. Ao ouvir isso, Dona Teresa deu um solavanco na cadeira. O rosto dela desmoronou. A alegria deu lugar ao pânico absoluto. No plano dela, na sexta-feira, Camila não estaria em casa, deixando o caminho livre para os capangas jogarem o ácido em mim sem testemunhas indesejadas. E agora Camila se recusava terminantemente a viajar, e pior, ia dormir justamente na cama que era o alvo do ataque. O plano dela estava ruindo. Não pode, Camila. Você prometeu para suas amigas que ia para o acampamento na Mantiqueira. Tem que ter palavra. Ficar em casa para quê? Foto você tira outro dia. Mãe, você tá louca? Aquele acampamento é no meio do mato, cheio de borrachudo que vai me picar inteira. Por que eu iria para lá? A Cacá me ofereceu a suíte master. Você sabe que eu sempre quis dormir lá. Um colchão de dezenas de milhares de reais, um closet forrado de Dior, Chanel, Gucci. Eu tenho que aproveitar essa chance, dormir lá e fazer umas fotos chiquérrimas para a família do meu noivo ver quem eu sou. Não atrapalha. Sexta-feira à noite, eu não arredo o pé desta casa. Abaixei a cabeça para esconder meu sorriso frio. A isca foi engolida inteira. A ganância e a estupidez de Camila se tornaram a arma mais letal para o meu revide. Levantei-me pegando minha bolsa. Meus passos eram calmos, mas cada um deles trazia a ruína daquela família. Então, tá combinado. Sexta-feira, a suíte é sua, Camila. Sogra, tô indo trabalhar. Descansem. Deixei que tudo seguisse o seu curso natural. Saí pela porta, deixando para trás uma Teresa desesperada e uma cunhada gritando de empolgação. Neste jogo psicológico, quem é mais ganancioso cava a própria cova. Naquele teatro manchado de sangue, eu estava disposta a ceder o palco principal para as duas encenarem a própria tragédia. A mim, restava apenas pegar um bom lugar na plateia e saborear o grito que rasgaria a madrugada. Nos dias seguintes, a atmosfera na mansão ficou incrivelmente bizarra. Era a calmaria sufocante que precede um furacão. João, conforme o plano da mãe, viajou na quinta-feira de manhã sob o pretexto de resolver uma pendência com parentes no interior de Minas Gerais. Antes de sair, ele me abraçou, pediu para eu me alimentar bem e trancar muito bem as portas, comentando vagamente que a região andava perigosa. Olhei no fundo dos olhos do homem que eu um dia chamei de marido e vi neles o nervosismo e a fuga covarde. Ele sabia de tudo. Ele sabia o que a mãe faria comigo, mas escolheu a rota covarde da omissão, me deixando sozinha naquela casa para enfrentar um complô monstruoso. Assenti em silêncio e dei a ele um sorriso de despedida, um sorriso cujo verdadeiro significado ele jamais compreenderia.
Quando a porta se fechou atrás dele, cortei eu mesma o último fio de ligação que ainda nos unia. A maior dor de cabeça para Dona Teresa agora não era eu, e sim sua preciosa filha. Camila estava totalmente deslumbrada pelo brilho das grifes e pela perspectiva de se exibir nas redes. Passei a quinta e a sexta-feira inteiras ouvindo as brigas intermináveis das duas. Teresa tentou de tudo, desde subornos e promessas até chantagens emocionais, para forçar Camila a viajar para a serra com as amigas. Prometeu dinheiro, prometeu comprar uma bolsa nova, qualquer coisa para tirar lá de casa na sexta-noite. Mas uma ganância despertada não pode ser adormecida tão facilmente. Camila, pelo amor de Deus, a Letícia e a Ana estão te ligando desde cedo. Você combinou, as malas estão prontas. Se você der o cano agora, elas vão ficar chateadas. Vai viajar, respira um ar puro. Ficar presa em casa pra quê? Mãe, você tá muito estranha. O que é que tem? As meninas vão pra serra passar frio e dormir no chão. Eu quero a suíte master. Vou fechar a porta, ligar o ar-condicionado e aproveitar o luxo. Sexta-noite eu durmo no quarto da Cacá e ponto final. Se continuar me enchendo, ligo pro João e reclamo. Eu ficava na cozinha, tomando calmamente meu chá de camomila, ouvindo a discussão na sala de estar. Uma ironia amarga me invadia. Teresa tornou-se refém do próprio monstro que criou. Ela não podia dizer a verdade sobre os bandidos, com o ácido com medo de que Camila entrasse em pânico e denunciasse tudo. Só lhe restava assistir impotente sua filha amada marchar alegremente para dentro de uma armadilha mortal. Enquanto isso, comecei a arrumar minhas coisas. Não peguei roupas caras ou bolsas de grife, aquilo agora era apenas isso. Separei cuidadosamente meus documentos pessoais, escrituras de imóveis, contratos importantes, o selo da minha empresa e as joias de família que realmente tinham valor sentimental e coloquei tudo em uma mala compacta. Tranquei e guardei no porta-malas do meu carro, na garagem subterrânea da mansão. Sexta-feira, 9 da noite. O clima na casa estava denso. Camila, de banho tomado, entrou saltitante na minha suíte master. Ela trancou a porta por dentro, ignorando completamente o rosto pálido e suado de sua mãe. Peguei meu notebook e um cobertor fino e fui para a sala de estar no andar de baixo. Liguei apenas uma luminária de canto e espalhei uns papéis na mesa, fingindo trabalhar. Teresa desceu as escadas lentamente. Ela segurava uma xícara fumegante de leite quente. Seus passos eram pesados e culpados. Aproximou-se de mim, tentando espremer um sorriso maternal, mas seus lábios tremiam. Cacá, filha, trabalhando até tarde de novo? Fiz um leitinho quente para você dormir melhor. Você emagreceu tanto esses dias. Trabalho é bom, mas saúde é o que importa. Toma, depois você termina isso. Olhando para a xícara fumegante, eu sabia perfeitamente que havia uma dose cavalar de calmante ali dentro. Ela queria garantir que eu apagasse e não esboçasse nenhuma reação quando o ácido fosse derramado. Sorri. Um sorriso ensaiado com perfeição para esconder meu nojo. Obrigada, sogra. A senhora é um anjo. Deixa aí. Vou terminar esse balanço financeiro e já tomo. A senhora devia ir descansar. A previsão do tempo diz que vai cair uma tempestade pesada hoje. Tá bom. Bebe enquanto tá quente. Vou deitar. Teresa virou-se e foi para o seu quarto, no andar térreo. Esperei a porta dela fechar. Na mesma hora, peguei a xícara, fui até o lavabo e despejei todo o conteúdo no vaso sanitário, puxando a descarga. Lavei a xícara e a deixei na pia. Voltei para o sofá e abri o notebook. A tela mostrava o sistema de vigilância dividido em 4 quadrantes. O primeiro exibia a porta de serviço da cozinha, o segundo, a sala de estar, o terceiro, o corredor do andar de cima, em frente à suíte master, e o quarto, os fundos da casa. A arapuca estava armada. Agora, eu só precisava sentar no escuro, como uma caçadora de sangue frio, e esperar os demônios entrarem na minha rede. A noite se arrastou. O único som era o tic-tac do relógio. 11 da noite. Meia-noite. 2 da manhã, a mansão estava imersa na mais densa escuridão. O vento uivava lá fora, batendo contra as grandes janelas de vidro, trazendo a umidade típica das tempestades de verão de São Paulo. Trovões distantes tornavam a atmosfera ainda mais sombria.
Eu permanecia estática no sofá. A luz do notebook era a única coisa a iluminar meu rosto gélido. Clique. Na câmera que apontava para a cozinha, vi a porta do quarto de Dona Teresa se abrir uma fresta. Ela saiu na ponta dos pés, usando uma camisola escura. Graças à visão infravermelha, eu podia ver o nível de pânico em sua expressão. Ela se esgueirava, evitando pisar com força, e foi direto para a porta de serviço nos fundos da cozinha. Suas mãos tremiam violentamente ao girar a chave e abrir o trinco. Um leve estalo. A porta estava aberta. Sem olhar para trás, ela subiu as escadas em silêncio. Na câmera do andar de cima, vi quando ela parou, petrificada, em frente à porta da suíte master. Ela ergueu a mão, como se fosse bater. Talvez um último resquício de humanidade estivesse tentando falar mais alto para tirar a filha de lá. Mas ela recuou, segurando a própria cabeça em total desespero. No fim das contas, a sede pelo meu dinheiro venceu o instinto materno. Ela pegou a cópia da chave, inseriu delicadamente na fechadura da suíte e a girou de forma silenciosa, destrancando o quarto para que os assassinos tivessem livre acesso. Depois, desceu de volta e se trancou em seu próprio quarto, criando seu falso álibi perfeito. Vultos na tela. Na câmera dos fundos, vi duas figuras vestidas de preto pulando o muro da mansão. Moviam-se com agilidade profissional. Um deles usava um boné puxado até o rosto, o outro uma touca ninja. O primeiro empurrou levemente a porta que Teresa havia destrancado. Eles entraram na casa sem fazer ruído. O segundo capanga segurava um galão plástico branco de uns 2 litros. Mesmo através da tela, parecia que eu conseguia sentir o cheiro ácido, corrosivo e mortal do produto químico. Meu coração acelerou. Por mais preparada que eu estivesse para ver assassinos com armas químicas invadindo a minha casa, a adrenalina fez meu sangue ferver. Eles não perderam tempo no térreo. Subiram as escadas principais com passos precisos, como se tivessem estudado a planta da casa. Na câmera do corredor do segundo andar, os dois se posicionaram em frente à porta da suíte master. O da frente girou a maçaneta devagar. A porta, destrancada por Teresa, abriu sem resistência. Eles entraram. O quarto estava umbreu. Camila dormia profundamente na cama imensa. Provavelmente estava sonhando com as curtidas que suas fotos rodeadas de bolsas Hermès ganhariam no dia seguinte. Nem imaginava que a morte cruel e literal estava de pé ao lado da sua cabeceira. Prendi a respiração, colada na tela do computador. 1 segundo, 2, 3. Socorro! Socorro! Tá queimando! Tá derretendo! Mãe! Mãe! Me salva! Ah! O grito rasgou o silêncio da madrugada. Aquele som não parecia de um ser humano pedindo socorro. Era o urro de um animal sendo esfolado vivo. Um som de agonia tão lancinante e desesperador que pareceu fazer as estruturas da casa tremerem. O grito desceu pelas escadas, agredindo meus tímpanos no andar de baixo. Junto com o berro, ouviu-se o barulho estrondoso de objetos quebrando e o som frenético de alguém se debatendo violentamente em cima da cama. Na câmera do corredor, as 2 sombras dispararam do quarto feito fantasmas. Eles largaram o galão plástico no chão e correram escada abaixo, saindo pela porta da cozinha e desaparecendo na tempestade que caía lá fora. O serviço estava feito. O ácido havia sido despejado. No andar de cima, os gritos de Camila não paravam. Passaram de urros estridentes para gemidos roucos e bestiais, como se ela estivesse sendo rasgada ao meio por demônios. O cheiro ocre e nauseante de carne queimada e o odor pungente de química pura começaram a empestear a casa inteira. A porta do quarto do Theo se abriu de supetão. Dona Teresa saiu correndo, descabelada e com o rosto branco como papel. Mas ainda assim ela estava atuando. Enquanto corria para as escadas, fingia chorar, berrando o meu nome. Cacá, Cacá. O que aconteceu, filha? Assalto, socorro, tão matando a minha nora. Ela subiu desesperada e invadiu a suíte master, de onde saía a fumaça tóxica do ácido corroendo os tecidos. Eu continuei sentada no sofá, fechei lentamente a tampa do notebook e apenas escutei. Eu esperava o exato segundo em que a gravidade da realidade desabaria sobre a cabeça daquela mulher doentia. Clique. Dona Teresa acendeu a luz do quarto.
A forte luz branca iluminou a cena grotesca, e um silêncio sepulcral de 3 segundos tomou conta do ambiente. 3 breves segundos que, para Dona Teresa, devem ter parecido 3 séculos no inferno. Camila, Camila, meu Deus. Não, 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 Camila, filha. O grito de Teresa ecoou pela casa. Desta vez não havia atuação. O som era gutural, quebrado, carregado de um terror e uma loucura absolutos. Ela havia viu sua preciosa filha se contorcendo em uma poça de sangue e ácido. O rosto da qual ela tanto se orgulhava, o passaporte para conseguir um genro rico, estava derretendo, carbonizando e colando nos lençóis caros de seda egípcia. Tripla A! A culpa é minha, Camila, um médico. Salvem a minha filha, salvem a minha filha. Houve passos desgovernados. E depois, estrondos surdos. Dona Teresa estava batendo a própria cabeça contra a parede do corredor. Pum, pum, pum. Os golpes ocos misturavam-se com os soluços de um animal encurralado. Ela mesma destruiu a vida da própria filha com as próprias mãos. A armadilha que ela havia montado meticulosamente para me obliterar havia se fechado como uma guilhotina no pescoço da coisa que ela mais amava no mundo. Levantei-me do sofá com graciosidade. Chegara a minha vez de entrar em cena e interpretar a nora aterrorizada para fechar com chave de ouro essa ópera macabra. Baguncei o meu cabelo de propósito e corri descalça em direção às escadas. Tropecei falsamente num degrau para fazer barulho e comecei a berrar com a voz carregada de pânico simulado. Sogra, mãe, o que foi? O que aconteceu com a Camila? Socorro! Alguém me ajuda! Cheguei ao corredor do andar de cima. A cena era mais macabra do que a minha imaginação pudesse conceber. Minha suíte master parecia um abatedouro clandestino. O cheiro de produto químico altamente concentrado me acertou como um soco, e tive que tapar o nariz com a mão para não vomitar. Em cima da cama, Camila se debatia em convulsões como uma lagarta em óleo fervente. Ela tentava puxar a pele do rosto com as mãos e seus dedos literalmente grudavam na carne esfumaçada. Os lençóis caros estavam cheios de buracos pretos, derretidos pela química. No chão, perto da porta, Teresa estava jogada. Havia sangue escorrendo por sua testa devido às cabeçadas na parede. Ela agarrava a quina do batente da porta, com os olhos arregalados, fora das órbitas, babando e murmurando coisas sem sentido. Camila. Minha Camila, não era ela. Era pra ser a Cacá. Eles erraram. Era pra ser a Cacá. Meu Deus, era a Cacá. Seus delírios em estado de choque eram a confissão perfeita. Não entrei no quarto, ciente do risco de respirar os vapores tóxicos do ácido. Recuei para o corredor, puxei o celular do bolso com as mãos trêmulas e disquei para a polícia. Alô, polícia! 190. Pelo amor de Deus, venham rápido. Endereço é no condomínio Alphaville, Alameda Principal, número 15. Assaltantes invadiram nossa casa. Eles jogaram ácido no rosto da minha cunhada. Ela tá morrendo. Rápido! Alô, SAMU 192. Mandem uma ambulância UTI urgente. Queimadura por ácido química. Eu soluçava convulsivamente no telefone. As lágrimas desciam aos montes. Eram lágrimas induzidas pela fumaça ardida, combinadas com a atuação digna de um Oscar. Desliguei o telefone, desabei sentada no chão do corredor e enterrei o rosto nas mãos, simulando um colapso nervoso. Teresa parecia já não estar mais neste plano. Continuava socando o próprio rosto e chamando pela filha, me ignorando por completo. Em menos de 15 minutos, o som ensurdecedor das sirenes da polícia militar e das ambulâncias do SAMU rasgou o silêncio do condomínio de luxo. Os giroflecos azuis e vermelhos pintaram as paredes da mansão. A rede da justiça finalmente capturou a casa dos pecadores. Passos pesados invadiram a escada. Paramédicos paramentados entraram correndo na suíte com macas e soluções neutralizantes. Logo atrás, policiais militares com armas em punho isolaram a área, gritando para que ninguém se movesse. "Quem fez a ligação?" gritou o sargento. "Fui eu. Sou a cunhada da vítima. Salvem ela, por favor. Eles foram monstros." Apontei para o quarto, tremendo da cabeça aos pés, e me encolhi nos braços de uma policial feminina que tentava me acalmar. A equipe médica começou a lavar os ferimentos de Camila com um soro especial. Os urros dela agora eram apenas estertores fracos. Quando a retiraram na maca, consegui ver de relance o lado direito de seu rosto.
A pele da bochecha e ao redor do olho não existia mais. Estava derretida, fundida, uma massa vermelha borbulhante. Nenhuma cirurgia plástica no mundo devolveria o rosto da garota fútil que há 2 dias exigia dotes milionários. Quando Teresa viu a filha sendo levada, num acesso de loucura, ela tentou pular em cima da maca, mas 2 PMs a dominaram, imobilizando-a no chão. Camila, me soltem, vocês pegaram a pessoa errada. Era para jogar na Catarina, jogaram na pessoa errada. Senhora, se acalme. A vítima está sendo levada para o hospital de Ponta. Nós precisamos isolar o local. O investigador da Polícia Civil, que havia acabado de chegar, franziu a testa ao ouvir o delírio de Teresa. Ele puxou um bloco de notas e anotou rapidamente. O olhar afiado do detetive varreu o rosto ensanguentado de Teresa e depois se fixou em mim. A senhora que chamou, viu os agressores? O que aconteceu aqui? Puxei o ar com força, enxuguei as lágrimas. Minha voz ainda soava embargada, mas clara o suficiente. Sim, policial. Meu marido está em viagem para Minas. Eu ia trabalhar até tarde na sala. Essa suíte, na verdade, é minha. Mas hoje a minha cunhada Camila me pediu para dormir nela. Disse que queria usar a cama grande. Troquei de quarto com ela só por essa noite. Por volta das 2 da manhã, escutei um barulho de vidro e os gritos lá em cima. Quando corri, já tinham feito isso. Policial. Acho que eles não entraram pela porta da frente. A porta de serviço da cozinha estava aberta. E, na minha casa, eu tenho câmeras escondidas, ligadas 24 horas. Eu posso fornecer as gravações agora mesmo. Câmeras escondidas? Perfeito. Os olhos do investigador brilharam. Sargento, mande uma equipe checar as portas dos fundos e chame a perícia. Rapidamente abri o meu notebook e entreguei todas as imagens da noite aos peritos da Civil. Na tela, os policiais assistiram a tudo. Desde a nítida invasão dos 2 encapuzados com o galão até o detalhe mais horrendo, o momento exato em que Dona Teresa sai do quarto às 2:00 da manhã desce, destranca propositalmente a porta da cozinha para os bandidos e sobe para destrancar a suíte da nora. O delegado encarregado olhou para mim, estupefato, e depois olhou para Teresa, que estava algemada e contida no corredor. A expressão dele fechou. Dona Catarina. Parece que isso não foi um latrocínio. Quem abriu a casa para os agressores foi a sua própria sogra. A senhora sabe por que ela faria isso? Eu não sei. Eu juro que não sei. Coloquei as mãos no rosto, explodindo num pranto convulsivo. Nós tivemos uma discussão besta sobre um terreno ontem de manhã, mas eu jamais achei que a mãe do meu marido fosse mandar me matar. Naquele momento, o rádio no peito do sargento chiou. Ele ouviu a mensagem e confirmou afirmativamente com a cabeça. Doutor, a viatura da Rocão que fechou a saída da Castelo Branco acabou de interceptar 2 suspeitos numa moto sem placa. Tem mancha de ácido na roupa de um deles e o cheiro é inconfundível. A ratoeira estava fechada. Ao escutar que os bandidos haviam sido pegos, Teresa parou de lutar. Seu corpo amoleceu como gelatina e ela despencou de joelhos. Todo o seu plano genial havia virado pó. E, no auge dessa tensão bizarra, pneus cantaram lá fora. Era João. Ele invadiu a mansão como um lunático, com as roupas amassadas e suando bicas. Ele havia dirigido direto de Minas Gerais assim que o plano fora executado, ou assim ele achava. Ao ver as viaturas, o cordão de isolamento, a mãe algemada no chão e eu chorando encolhida no sofá, a covardia paralisou seu cérebro. Ele achou que me veria no chão, urrando de dor com o rosto derretido, e quando viu a realidade, perdeu totalmente o prumo. Cacá, você tá bem? Cadê a minha mãe? Que tão fazendo com ela? Cadê a Camila? Eu levantei a cabeça e olhei fundo nos olhos dele. O choro na minha face ainda estava lá, mas meu tom de voz era como lâminas de gelo. Você chegou muito tarde pro show, João. Os bandidos com o ácido já fugiram. Sua mãe acabou de ser presa em flagrante porque foi ela quem abriu a porta para eles. E a Camila? A Camila está a caminho da UTI, com o rosto completamente carbonizado. Você devia saber, João. Ela pediu para dormir na minha cama hoje à noite. A sua mãe encomendou pessoas para jogarem ácido em mim, mas no escuro ela jogou ácido na cara da própria filha. João travou no lugar. Nenhuma gota de sangue restou em seu rosto. Ele olhou para mim,
depois para a porta por onde os policiais arrastavam sua mãe desfigurada pelo choque. Suas pernas bambearam e ele desabou de joelhos no piso de mármore da sala. A primeira parte da minha vingança havia sido concluída com uma eficiência brutal. E o melhor, eu nem precisei sujar as minhas próprias mãos. A atmosfera na delegacia seccional, às 3 da manhã, era fria e lúgubre. O zumbido das lâmpadas fluorescentes ecoava pelos corredores vazios. Eu estava sentada na sala do delegado, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Por fora, eu ainda representava a imagem da mulher em choque, que por um milagre divino escapou da morte. Mas por dentro, meu espírito estava calmo e limpo como a água de um lago. Através do vidro, eu via o tal do Cicatriz e seu comparsa sendo interrogados. Como todo bandido de aluguel barato, assim que a casa cai e eles são pegos com o material do crime, o código de honra vai para o esgoto. A barreira psicológica deles ruiu em 30 minutos de interrogatório pesado. O delegado entrou na minha sala parecendo exausto, mas com o olhar cirúrgico de um policial experiente. Jogou uma pasta na mesa. Dona Catarina, já temos o depoimento dos executores. O caso não tem nada de roubo, é muito mais grave. Eles confessaram que entraram só com um objetivo: despejar ácido sulfúrico no rosto da senhora, e quem contratou o serviço por R$ 500.000, pagando 200 mil de sinal, foi ninguém menos que a sua sogra, Teresa. Arregalei os olhos e levei a mão ao peito. Doutor, isso não é possível. Tem que ser mentira deles. Nós brigamos, sim. Mas mandar me desfigurar? Eles estão tentando jogar a culpa na minha sogra para encobrir que entraram para roubar. Eles não estão mentindo, Catarina. Quebraram o sigilo do Pix e encontraram a transferência de 200 mil saindo direto da conta da dona Teresa para um laranja do traficante. Além disso, as mensagens trocadas via WhatsApp e o áudio da sua sogra coordenando tudo passando até a planta do quarto da senhora estão no celular apreendido do bandido. É tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima encomendada. A sua sogra está sendo autuada em flagrante delito. O delegado suspirou, lançando-me um olhar genuíno de pena. Eu sabia que era a hora exata de desferir o último prego no caixão da família de João. Doutor, se as coisas chegaram nesse ponto, eu não posso mais omitir os fatos para proteger essa família. Na quarta-feira, eu escutei uma conversa estranha e liguei o gravador do meu notebook. A minha sogra ligou, no Viva Voz, para esse bandido chamado Cicatriz. E o pior, a minha cunhada, Camila, que está agora no hospital, participou da ligação. Ela concordou com o plano porque elas queriam ficar com o meu terreno de 15 milhões de reais na Fazenda Boa Vista. Eu gravei tudo num pendrive, tá aqui. O delegado ficou imóvel. Pegou o pendrive da minha mão como se fosse uma pepita de ouro. Aquilo era a prova material absoluta que faria até o melhor advogado criminal do país jogar a toalha. Ele espetou no computador. Em segundos, o áudio macabro encheu a sala. A voz gananciosa de Teresa exigindo ácido. O deboche de Camila. Os detalhes de me incriminar como adúltera. A podridão deles estava agora carimbada e protocolada pelo Estado. Enquanto isso, na sala de interrogatório 3, Teresa enfrentava as horas mais infernais de sua miserável existência. O delegado me permitiu olhar através do espelho falso. A mulher que horas antes me humilhava, vestindo joias compradas por mim, agora era uma carcaça humana. Os cabelos estavam desgrenhados, grudados no suor. O corte na testa havia sido estancado grosseiramente com gaze. Suas mãos estavam algemadas aos aros da cadeira de ferro. Os olhos miravam o vazio absoluto. Indiciada Teresa. As provas são cabais. Extrato bancário, confissão dos executores, imagens da senhora destrancando a porta de madrugada e agora o áudio da senhora orquestrando o ataque com o apoio da sua própria filha. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Tem algo a dizer? Teresa não respondeu à pergunta. Apenas balançava para frente e para trás, murmurando como um zumbi psiquiátrico. Eu não queimei a Camila, não joguei ácido na Camila. Filhinha, me perdoa, era para ser a Cacá. Elas trocaram de lugar, os homens erraram, era para ser a Cacá. Ela não tinha um pingo de arrependimento pelo crime planejado. Apenas a loucura corrosiva de saber que seu veneno engoliu sua própria semente.
Observar-la definhar daquele lado do vidro não me causou empatia, apenas a satisfação crua de uma mulher que salvou a si mesma. O dia começou a raiar. Saí da delegacia depois de assinar todas as declarações. O ar da manhã paulistana estava frio, mas meu peito estava surpreendentemente leve. Quando desci as escadas da delegacia, uma figura conhecida bloqueou meu caminho. Era João. Ele parecia um indigente saído direto da Cracolândia. A camisa amarrotada e manchada de fuligem do hospital, os olhos injetados pela noite insone. Ele havia voado do hospital direto para lá assim que soube que a prisão da mãe tinha virado flagrante inafiançável. Parei, cruzei os braços na defensiva, mantendo o pescoço erguido e a expressão de pedra. Kaká. O que você fez? Elle vocifrou. Por que a polícia está dizendo que a minha mãe encomendou o crime? O que você falou lá dentro? Você armou para colocar a minha mãe na cadeia, sua víbora. A disfarçatez daquele verme era cômica. Mesmo diante dos fatos, com a irmã cega de um olho agonizando numa maca com o rosto fundido, a primeira reação dele era me culpar. Eu não senti raiva. Eu senti nojo. João, você superestima minha capacidade criativa. Como eu poderia obrigar a sua mãe a transferir 200.000 do celular dela para a conta de um assassino? Como eu ia forçá-la a descer às 2 da manhã para abrir a porta para criminosos? Tudo registrado nas câmeras que eu instalei. O delegado tem o áudio, o Pix, as imagens. Sua mãe vai apodrecer na cadeia. E você? Pare de latir para mim feito um vira-lata covarde. João paralisou. Seus ombros caíram. Ele deu um passo para trás, levando as mãos à cabeça. Mas, de repente, um estalo pareceu ocorrer naquela mente minúscula, e os olhos dele transbordaram um ódio direcionado a mim. O áudio? Câmeras? Então você sabia? Você escutou a minha mãe combinando com os caras? Por que não me avisou? Por que não avisou a polícia antes? Você ofereceu seu quarto para Camila de propósito. Você fez ela de escudo para ser atacada no seu lugar. Você é o demônio, Catarina. As acusações dele ecoaram pelo estacionamento da delegacia. O veneno escorria da boca dele, tentando empurrar o peso de tudo para as minhas costas. O controle absoluto que mantive até então evaporou. Eu avancei um passo, o olhar pegando fogo. Cala sua boca. Eu sou o demônio. E o que é a sua mãe, o que é a sua irmã? A sua mãe, movida por pura ganância pelos meus bens, contratou assassinos. A sua irmã, por inveja, luxúria e futilidade de querer tirar foto em cama de grife, brigou para dormir no meu quarto. Ninguém botou uma arma na cabeça dela? A cobiça delas enterrou as duas. E não se faça de santo, João. Na quinta de manhã, quando você arrumou uma desculpa fajuta para ir para Minas, o seu olhar de rato te entregou. Você sabia o que sua mãe ia fazer na sexta-feira. E o que você fez? Fugiu. Me deixou, sua legítima esposa, sozinha com uma emboscada mortal dentro da própria casa. Você queria herdar meu dinheiro com as mãos limpas de sangue, se escorando nas saias da mamãe psicopata. Você é o ser humano mais desprezível dessa laia que você chama de família. João recuou, tropeçando. Você tá mentindo. Eu não sabia de nada. Eu fui a trabalho. A voz dele vacilou, patética e aguda. Olhei para ele de cima a baixo. Engula suas desculpas, João. A partir deste segundo, você e a sua raça não tem mais nada a ver comigo. Volta pro hospital e vai limpar o pus do rosto daquele monstro da sua irmã. Vai preparar a sacolinha de visita íntima para sua mãe no presídio Tremembé. Eu tenho vida para viver. Nos vemos no tribunal. Dei-lhe as costas e marchei em direção ao meu carro. O som do meu salto fino no asfalto batia firme, como o martelo de um juiz declarando o fim de uma era, deixando para trás um homem medíocre que caía de joelhos no asfalto. 3 anos da minha juventude desperdiçados num casamento inútil foram sepultados ali. Agora era a hora de retomar cada centavo do que era meu e não deixar que eles respirassem com o meu dinheiro. Ao chegar no meu apartamento reserva no Itaim Bibi, não parei para descansar. Tomei um banho gelado para resetar o cérebro, fiz um café preto puríssimo e liguei imediatamente para o meu advogado, Dr. Marcelo Junqueira, um dos maiores tubarões do direito de família de São Paulo. Dr. Marcelo, preciso de uma liminar de urgência. Bloqueio imediato de todas as contas conjuntas, bloqueio de bens.
Quero dar entrada num divórcio litigioso com base em culpa grave e tentativa de homicídio atestada no boletim de ocorrência que estou te mandando. Os bens anteriores ao casamento, a mansão de Alphaville, o terreno da fazenda Boa Vista, meu portfólio de ações tem que estar absolutamente blindados. Catarina, o que aconteceu? Você não disse que ia tentar terapia de casal. Eu cancelei a terapia, Marcelo. Ontem à noite, a minha sogra armou com o PCC para jogar ácido no meu rosto, errou de cama e derreteu a cara da própria filha. Tá presa. O João sabia e foi conivente. Eu quero arrancar até as cuecas daquele inútil. Quero que você protocole agora a destituição dele do cargo de CEO daquela construtora. A tal construtora que João presidia foi montada com o meu capital. Para manter o ego machista do marido caipira, coloquei-o como presidente no papel. Mas no contrato social, 70% das cotas e o poder de veto vitalício eram meus. Por 3 anos ele desfilou de Range Rover, torrando dinheiro do caixa da empresa com a mãe e a irmã. Eu ia decepar esse cordão umbilical agora. Deixa comigo, Cacá. Vou convocar uma assembleia extraordinária hoje mesmo para expulsá-lo por quebra de fidúcia e dano à imagem da sociedade. O dinheiro nas contas bancárias de vocês eu travo com um bloqueio cautelar ainda antes do almoço. Ótimo. Quero que, quando João tentar sair do hospital para ir para o escritório respirar, o cartão dele recuse na catraca e o segurança enxote ele para a rua. Desliguei o telefone, entrei no aplicativo do meu banco e num clique cancelei os 3 cartões Black adicionais que estavam com Teresa, Camila e João. Liguei para o RH da construtora e mandei guinchar a Mercedes que a Camila usava, que estava no nome da frota da empresa, diretamente do pátio do hospital. Às 10 da manhã, Marcelo me mandou a confirmação. Tudo travado. Bebi o resto do café amargo e sorri para a vista de São Paulo. O teto havia desabado em cima dos parasitas. Eu consegui imaginar João passando vergonha no guichê do hospital particular, tentando passar o cartão para a UTI da irmã, vendo a mensagem transação recusada, cartão cancelado. Eles se acostumaram tanto a parasitar que acharam que o hospedeiro estaria ali para sempre. Uma semana depois, decidi fazer uma visita ao hospital de ponta. Não por pena, mas para entregar a citação do divórcio em mãos e contemplar o epílogo da desgraça deles. No saguão da UTI, vi João sentado numa cadeira de plástico. Fedia suor azedo e desespero. Ao me ver chegar impecável num blazer claro, ele correu até mim como um pedinte. Cacá, você veio. Eu sabia que você não ia nos abandonar. Por favor, pelo amor de Deus, salva a Camila. O plano de saúde cobriu o básico, mas o hospital quer 500 mil de calção para as próximas cirurgias de enxerto. Minhas contas estão bloqueadas. O segurança do meu próprio prédio não me deixou entrar na empresa. Não tenho 10 reais no bolso. Me empresta esse dinheiro. Eu te juro que eu devolvo dobrado no futuro. Por favor. Eu dei um passo para trás, com nojo da proximidade, e bati um envelope pardo fechado contra o peito dele. João, você é doente mental? Por que diabos eu gastaria R$500 mil do meu suor para bancar cirurgia de quem conspirou para arrancar a pele da minha cara? Meu dinheiro não banca familiar de assassino. Aí dentro está a citação do divórcio litigioso. Assina Lopes. Quanto à sua irmã, manda transferir para o SUS, vai para o Farol pedir esmola, vende um rim. O problema é inteiramente seu. Você é um monstro. Ele chorava copiosamente. A Camila sempre te chamou de cunhadinha. Ela tem só 23 anos, Cacá. O rosto dela foi obliterado. O osso da mandíbula foi corroído pelo ácido. Ela ficou cega de um olho. Como ela vai viver na sociedade assim? Cunhadinha que tentou roubar minha herança para dar o golpe do baú. O preço da inveja foi alto, João. O carrasco foi a sua mãe. O cúmplice foi você. Eu fui apenas a sobrevivente. Nesse Suen, ido, um baipe agudo soou da área de isolamento da UTI, seguido de um choro rouco e rasgado. Camila havia recobrado a consciência. João correu e colou o rosto no vidro do quarto de isolamento. Parei ao lado dele e olhei. Na maca jazia uma figura amarrada, enrolada em ataduras do peito até a testa, deixando apenas o olho esquerdo à mostra e um buraco onde estaria a boca. Ela viu João e balbuciou através dos curativos. João, cadê a mamãe? Cadê a mãe? Pegaram os ladrões. O meu rosto. João soluçou violentamente, sem coragem, para destruir a última ilusão
que sobrava para a pobre coitada. Mas eu não tinha motivos para proteger a psique de criminosa. Apertei o botão do intercomunicador que se conectava ao quarto estéreo. Minha voz saiu nítida pelos alto-falantes da sala. Camila, preste muita atenção no que eu vou dizer. Não houve ladrões. A pessoa que encomendou pagou e abriu a porta para jogarem ácido sulfúrico em você. Foi a sua mãe, Dona Teresa. Ela pagou traficante para desfigurar a minha, cara, para roubar minhas terras na Boa Vista. Mas ela não sabia que a sua cobiça estúpida de dormir no meu quarto ia jogar você direto na linha de fogo. A sua mãe tá na cadeia. A pessoa que destruiu sua juventude e sua vaidade foi a sua própria mãe. Aproveite a vida. O que se seguiu foi aterrador. Você tá mentindo, mentira. Mãe, a minha mãe nunca. Mãe. O olho de Camila girou em desespero absoluto. A dor da verdade se fundiu à dor química em sua carne viva. O corpo dela entrou em colapso convulsivo. Por quê? Mãe, por quê? Demônio! Eu te odeio. Catarina, me devolve meu rosto. Os monitores cardíacos dispararam um bip vermelho. 2 enfermeiros entraram correndo para aplicar sedativos na veia antes que ela morresse de parada cardíaca induzida pelo estresse. João caiu de joelhos no corredor, socando o próprio peito até tossir sangue da garganta. João, o inferno não fica embaixo da terra, fica dentro da sua casa. Assine os papéis, eu não tenho o dia todo. Virei-me e saí do hospital particular, deixando aquele purgatório de vez. O processo de divórcio durou meses. Na audiência final, aparecia impecável num terninho branco da Prada. João era a imagem da derrota humana. O advogado porta de cadeia que ele conseguiu de graça tentou apelar para o princípio da solidariedade humana, pedindo uma parte das minhas cotas da empresa para arcar com as despesas médicas de Camila. O Dr. Marcelo rasgou todos os argumentos deles. Provou com documentos que o dinheiro da construtora havia sido desviado por João para pagar faturas de shopping e viagens fúteis das duas, gerando um passivo monstruoso, além das provas inquestionáveis do regime de bens. O juiz despachou. João saiu do casamento exatamente com quem entrou. Nada. Na saída do fórum na Barra Funda, João agarrou a manga do meu paletó. Cacá, pelo amor de Deus. Eu tô com o nome sujo. Os agiotas estão vindo atrás de mim para cobrar a dívida do hospital. Minha mãe tá na penitenciária. Me dá só 100 mil reais. Pelo que nós vivemos. Arranquei a manga das mãos dele com força, enojada. Isso se chama lei do retorno. Pague o preço pela sua omissão e pela ganância da sua corja. Adeus, João. Caminhei pelas escadarias do fórum, o sol batendo forte no meu rosto. Eu estava livre. Aquele pesadelo ficou no passado. 6 meses depois, Dona Teresa foi à júri popular. Ela estava esquelética, de cabelos brancos. A cena que sepultou sua pena foi Camila, trazida de cadeira de rodas, usando uma máscara médica opaca no rosto para cobrir a atrocidade. Camila pegou o microfone do tribunal e testemunhou contra a própria mãe. Ela não é mãe. É uma assassina gananciosa. Queria matar a minha cunhada para ficar com o dinheiro e me arrumar um dote para macho rico. Ela estragou a minha vida para sempre. Eu quero que ela apodreça na cadeia. Eu exijo a pena máxima. Ouvir aquilo da própria filha fez o cérebro de Teresa desligar. Ela desmaiou no banco dos réus. Foi condenada a 18 anos de prisão em regime fechado. Os 2 capangas pegaram 15 anos cada. Hoje, 2 anos se passaram. Montei a minha própria farmacêutica. Não procuro saber sobre eles, mas fofocas sempre chegam através dos advogados. Teresa virou pária na penitenciária feminina, a mente esfacelada, sendo agredida quase diariamente pelas detentas por causa da natureza asquerosa de seu crime. Camila vive reclusa em um quartinho imundo de aluguel na periferia extrema de Osasco, escondendo o rosto deformado e vivendo de benefício do governo. João se perdeu nas ruas do centro de São Paulo. Foi espancado por agiotas por dever fortunas que pegou para pagar as primeiras cirurgias. Uma noite, recebi uma ligação de um número restrito. Era ele, chorando e pedindo dinheiro. João, guarde isso na cabeça. O meu dinheiro eu prefiro jogar na Marginal Tietê do que dar um centavo na sua mão. Se te matarem amanhã por dívida, é a seleção natural operando. Nunca mais ligue para este número. Desliguei, bloqueei e fui ao shopping Iguatemi comprar uma bolsa da Chanel. O terreno na Fazenda Boa Vista?
Eu não vendi. Demoli o mato e mandei construir uma verdadeira mansão colonial modernista, de ponta a ponta, e coloquei tudo no nome dos meus pais em agradecimento por sempre terem tentado me proteger. Toda essa odisseia me ensinou 3 lições inquebráveis, escritas a sangue. Primeiro, o dinheiro nunca vai comprar respeito ou classe numa família, onde o caráter e a moral já nasceram apodrecidos. A fome deles nunca acaba. Segundo, bondade e empatia sem a força para se impor são apenas sinônimos de fraqueza no mundo real. Com demônios não se usa compaixão, usa-se a lei, a frieza e a estratégia para esmagá-los. E terceiro, a independência financeira é a armadura de titânio de uma mulher. É o seu passe livre, é o que te dá o direito de escolha, o poder da voz e a capacidade de dar as costas e ir embora sem precisar olhar para trás. Hoje durmo em paz. Sou bem-sucedida, bilionária, solteira e absurdamente feliz. Não tranquei meu coração para o amor, mas agora eu tenho uma régua cristalina. O homem que quiser estar do meu lado precisa ser tão forte, confiável e leal quanto o império que eu construí. E se ele não existir, não tem problema. Minha própria companhia é um luxo. A cortina daquela peça macabra foi fechada. Os parasitas encontraram o asfalto frio de volta. E eu, qual uma fênix ressurgida das cinzas tóxicas que eles tentaram atirar em mim, abri as asas para a fase mais gloriosa da minha vida. E para todas as mulheres que um dia ouvirem a minha história, deixo apenas este mantra: sejam fortes, protejam suas mentes e o seu dinheiro. Sua vida é apenas sua. Jamais permitam que alguém, muito menos usando a máscara falsa da família, tente devorar a sua dignidade. Sobreviva, domine e viva no topo.